Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva, que os nossos mentores possam nos intuir para que uma palavra, uma frase possa permanecer conosco, fazendo-nos pessoas melhores quando sairmos daqui vivendo o Evangelho do Pai. O tema da noite é sobre o egoísmo. E para iniciar, para a gente poder começar a conversar, porque é um diálogo, né, onde todo mundo vai aprender, todos nós juntos, eu gostaria que, por favor, levantasse a mão quem é egoísta. Ah, muito bem, muito bem. Só para quebrar um pouquinho, né? Porque sabendo que tem pessoas iguais a mim na plateia, a gente consegue conversar de igual para igual. Tirando a brincadeira de lado, esse trabalho foi baseado nesse livro, né, Refletindo a Alma, que é vários médicos, psicólogos, psiquiatras que estudam a obra de Joana de Ângeles. E dentro da psicologia, que a Joana trabalha muito, né, psicologia através do médium Divaldo, onde ela nos deixa tantas obras maravilhosas, nós buscarmos entender este sentimento, isso que nós temos dentro de nós, e como fazer para descobri-lo. Porque toda mudança, ela inicia no momento em que nós temos consciência de que alguma coisa não está bem. Então a gente começa a analisar a questão 913 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, ele pergunta aos espíritos, dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? Quando a gente analisa essa questão, o que nós lembramos de imediato? Será que é o álcool? Será que é o cigarro? Será que é a droga? Né? Qual será que é o vício? O jogo de cartas? Comer chocolate? Né? Qual será o nosso vício maior? E aí a gente vai um pouquinho mais entender por que Kardec falou em vício. Vamos entender essa palavra, né? O vício, então, significa falha ou defeito, uma imperfeição grave de uma pessoa ou coisa, disposição natural para combater o mal ou praticar ações contra a moral. E aí a gente vai percebendo que, na realidade, o vício é alguma coisa que nós ainda sabemos que talvez não seja o correto de agirmos, mas nós temos prazer, nos dá prazer. O chocolate, né? Nós temos prazer, nós nos compraz ainda aquele sentimento, aquela atitude, seja ela qual for. Então, sendo um vício, todo o excesso nos faz um mal, nós precisamos nos libertar deste vício. E aí nós vamos ver a resposta de Kardec de qual é o vício mais radical que comete a humanidade. Qual será? E Kardec nos dá. Temos dito muitas vezes que o vício mais radical, que prejudica mais a humanidade, é o egoísmo. E continua. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vossos vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. E é esse o objetivo do tema da noite. Eu preciso eliminá-lo pela raiz, mas como é que ele está enraizado dentro do ser humano, dentro de nós? Porque a maioria levantou a mão. Então nós precisamos conhecer, né, o mal para extirpá-lo. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito,
porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, o mal da humanidade, tudo aquilo que nós estamos vivendo é tudo derivado do egoísmo que nós, seres humanos, trazemos dentro de nós. Quem quiser, continua Kardec, desde esta vida, porque isso é uma questão de mundo, de provas e expiações, nosso estágio evolutivo, mas quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. E aí, será que a gente teria coragem de usar uma camiseta assim? Assim como muitos tiveram a coragem de levantar a mão? Será que a gente teria coragem, né? Eu em primeiro lugar e os outros lá embaixo. Será que nós não agimos assim constantemente? Gente, quando chove, né? A gente programa um fim de semana maravilhoso, um piquenique, enfim, uma ida à praia, qualquer coisa assim, uma festa que a gente estava muito tempo esperando. E nesse dia chove. Primeiro pensamento, né? Parece que Deus mandou essa chuva para me atingir, né? Tinha que chover hoje. Olha o nosso primeiro pensamento. Se alguém não nos cumprimenta ao passarmos na rua, qual é que é o primeiro pensamento que vem na hora? Que a pessoa tem alguma coisa contra a nossa pessoa, né? O que ela está pensando que ela não me viu? A segunda atitude, eu vou revidar. Quando ela passar de novo, eu vou atravessar a calçada. Nesse momento é automático, talvez com uma meditação, a gente não, será que ela está com algum problema? O que houve que ela está tão fora de si que não me viu? Mas a primeira, ainda mais se for parente, né? Se for a cunhada que não nos enxergou na rua, se foi a sogra que não nos enxergou, o genro, a nora, eles têm a obrigação de nos perceber, né? Indiferente do que esteja acontecendo na vida. Então, essa mania que nós temos de nos colocar no centro, né, de tudo que está acontecendo. Parece que as pessoas, se a gente chega num lugar, se alguém para de falar, estão falando de nós. Já ficamos desconfiados. E esses sentimentos todos corriqueiros, essas coisas, essas atitudes corriqueiras que parecem bobagem, nos faz sofrer, né? Nos desarmoniza. Então, nós vamos entender esse egoísmo, essa nossa mania que nós temos de nos colocar no centro do universo, né? No centro de tudo. Vamos ver o que significa, né, o egoísmo. O egoísmo, ele é dividido, e esse é o livro que fala um pouquinho da área psicológica. Eu não sou psicóloga, então vocês me desculpem, humildemente eu vou tentar relatar o que o livro nos traz, que ele fala um pouquinho de ego e vai falar um pouquinho de ismo. Então, o que é egoísmo, né? É o ego mais o ismo. O que é o ego? Tanto falado, né, ultimamente, o que é o ego? Aí eles dividem, somos nós, né? Então, o ego é a nossa razão, certo? Aquilo é a nossa razão, aquilo que a gente precisa agir e ser. Muito bem. É o nosso senso comum. Mas nós trazemos dentro de nós uma coisinha chamada id, que é o quê? Olha como é que ele é representado, né? As nossas paixões naturais. Então, são nossos instintos. E aí o que acontece? Nós temos também um juiz dentro de nós, né? Que é chamado do superego,
que é o perfeito. E esses três que convivem dentro de nós, somos nós mesmos, dentro da psicologia, precisam estar em harmonia. O que acontece? Nós trazemos vivências do passado, nós trazemos experiências, trazemos lembranças e as paixões naturais. Então, quando vem uma paixão e a gente, opa, não é por aí. É o nosso senso, né, nos direcionando junto com aquilo que a gente vem aprendendo dentro da doutrina, nós nos colocando a razão de agir corretamente. Porque nós precisamos, para encontrar a nossa forma de felicidade, de equilíbrio, é somente seguir as leis divinas, tão divulgadas no Livro dos Espíritos. Essas leis de Deus, essas leis divinas, as leis morais que nós chamamos, toda vez que nós ou não agimos como deveríamos, ou cometemos excesso, há o desequilíbrio e nós sofremos. Então, procurar o equilíbrio, andar no caminho reto, que é a nossa missão, a nossa prova. E o que acontece? Às vezes também a gente fica imaginando que a gente coloca, né, o evangelho embaixo do braço, um crachazinho, eu sou espírita, ou eu sou qualquer tipo de religião, e que nós estamos livres de qualquer, né, problema e que nós não vamos errar mais, nós somos já puros. Né? Lê do engano, estamos num mundo de provas e expiações e ainda não somos anjos, estamos evoluindo. Porque daí quando a gente erra, vem o nosso, né, o nosso superego lá e fica nos culpando. Como é que tu fez isso? Tu já vai há 10 anos na casa espírita, como é que tu errou de novo? Então nós temos que ter um equilíbrio, porque daí também nós não temos auto-perdão, autocompaixão, enfim. E para que esse equilíbrio haja bem, a gente começa a nos entender e analisar. Isso é meu? Não é meu? É uma influência espiritual? De onde é que eu estou buscando esse sentimento? Como é que eu tenho que corrigi-lo? São os nossos conflitos morais que nós temos que resolver. Não podemos deixar engavetados, que é o mais fácil, né? Deixar na gaveta, esconder e não resolver. Essa é a nossa busca. E o ismo, né? Então, o que nos fala a Joana? Só para a gente continuar. A Joana nos diz o seguinte: o ser real é constituído de corpo, mente e espírito. Desta forma, uma abordagem psicológica para ser verdadeiramente eficaz deve ter uma visão holística do ser, tratando do seu corpo físico e perispirítico, de sua mente consciente, inconsciente, subconsciente e de seu espírito imortal, que traz consigo uma bagagem de experiências anteriores à presente existência e está caminhando para a perfeição divina. Então, Freud chamava de inconsciente, né? Nós, espiritismo, sabemos que é o espírito que tem uma bagagem. O ismo, além de ser, né, ciclismo, né, formação de nome, substantivo abstrato, ele também é intoxicação, um adoecimento. E é isso que é importante nós entendermos. Bom, se o ego é o nosso eu, né, somos nós, é o que nós sentimos, e o ismo é adoecimento, o egoísmo é o nosso ego que está doente. Né? Olha que interessante essa forma. Então, o egoísmo é o nosso ego que está doente. E aí agora nós vamos analisar quais são essas doenças e os remédios, né, para a gente ajudar a curar esse nosso ego doente. Um dos primeiros sintomas, vários sintomas, vamos ver um dos primeiros, são vários a serem analisados, é este: a culpa. A culpa é o ego que se condena. É nós olharmos para trás e não admitirmos termos errado.
não admitirmos, olharmos com pesar, com dor e nos culpar. É paralisar, né? E nós temos 3 tipos de culpa. Primeiro, deixa eu ver se não passou. Na culpa, nós dividimos em 2 pessoas. Uma real, má, errada, ruim, e uma ideal, que é a boa, que é a certa, que tortura a outra. É aquilo que a gente falou do egoísmo, né? Do ego, do id e do superego. Dentro de nós, processa um julgamento em que o eu ideal, né? Eu fico imaginando como eu deveria ser, é imaginário, é o juiz. E o eu real, que é o que está acontecendo, é os meus limites, é o concreto, é o humano, é o réu. O eu ideal sempre faz exigências impossíveis e perfeccionistas. O perfeccionismo deve ser tratado porque no momento em que nós, não é o perfeccionismo tão somente da toalhinha, da escova de dente, né? Do chinelinho, do copo que não pode estar em cima da pia, sujo. Mas o perfeccionismo conosco mesmo, ele tem que ser avaliado, porque se nós não nos perdoamos quando existe um erro e caímos na culpa doentia, nós não conseguimos admitir que os outros errem também e não perdoamos. Então trabalhamos isso em nós porque as coisas não são perfeitas. Nós não vivemos ainda num mundo perfeito. Nós temos limites, as pessoas são diferentes de nós, marido, filho, pai, mãe, né? As pessoas que convivem conosco, os irmãos, enfim, estão em evoluções diferentes da nossa. E entender essa coisa tão simples, olhar para o outro e ver que eles têm uma evolução diferente. Aquilo que é difícil para mim é fácil para ele. Aquilo que é difícil, eu resolvo tranquilamente. Então, não cobrar, entender é um modo de conviver em paz. E aí, essa nossa culpa se divide em 3 etapas. A culpa lúcida, que é aquela que não perturba, mas analisa o erro. Né? Analisa o erro. Por que eu fiz isso? Fica analisando. A culpa tormentosa, que é o problema, porque ela cria remorso. No momento em que ela cria o remorso, ela paralisa. Nós ficamos no passado. Nós não temos consciência, porque o que acontece? Ao erro, a consciência, puxa, eu errei, e essa é a nossa busca, nos analisarmos, né? Se estamos no caminho certo. Será que eu não podia fazer alguma coisa diferente? Poxa, eu não me dou com fulano, mas será que só dele a culpa, né, o problema? Ou eu também posso mudar a minha atitude? Analisar. Então, a consciência, não, mas eu também peguei pesado. Eu também podia ser um pouquinho mais tranquila, né, ceder um pouquinho. Então, há essa consciência de que existe um probleminha para ser resolvido. Nessa consciência, eu procuro a ação. Ou eu procuro a ação de renovar minhas atitudes, de refazer, renovar, mudar, ou eu fico paralisada na culpa. Não, porque eu sempre faço tudo errado, é culpa minha, não sou merecedora da felicidade, Deus não me ama, eu não sirvo para nada, e assim vai, nós paralisamos. Então, esses remorsos podem nos dar toque, o pânico, o autismo, esquizofrenia e tantos outros problemas de saúde, né? E a culpa terapêutica, então, que ao invés do pecado, do remorso, se transforma na responsabilidade. Eu me descubro, eu tenho a consciência, eu sou responsável e aí sim eu me arrependo. No arrependimento, eu renovo as minhas atitudes. Como é que a gente faz o balanço? Né? Como é que a gente muda?
Se eu tenho as coisas que estão pesando na minha vida, eu começo essa análise, que não é uma análise, muitas vezes tem que ter um pouquinho de coragem, né? De se olhar dentro de si. Eu começo a analisar, puxa, mas não está legal não. Tem muita coisa negativa, tem muita coisa que eu preciso dar um jeito. O que eu faço? Trabalho no bem. Não é a culpa que vai fazer mudar alguma coisa. Então eu preciso ter o arrependimento, buscar essa responsabilidade e trabalhar no bem. Então o trabalhar no bem é a nossa chave-mãe. Se a gente tem coisas no passado que a gente acha que não está legal, vamos trabalhar no bem, vamos colocar coisas positivas na nossa balança. Estava negativo. Como é que a gente faz positivo? Positivo equilibra. Essa é a forma de nós agradarmos a Deus. É isso que Ele quer de nós. Né? E com isso, nós estaremos nos renovando e melhorando e sendo também felizes. E o trabalho, o que é importante? Puxa, então eu tenho que fazer grandes obras. Falam os livros de que não importa, na casa espírita, né? Se eu vou varrer a escada, o chão, ou se eu vou fazer palestra. Para a espiritualidade, tanto faz. Porque o que conta para eles é o meu bem-estar, é a minha intenção de fazer o bem, de estar agregando, ajudando. Então, mais uma vez, né, humildade, aonde nós estivermos, nós podemos fazer o bem. Né? Outra doença que acomete quem sofre de egoísmo, né, essa doença, é o ciúme, que é o desejo de posse do ego. Então, o que acontece? É meu, né? É a posse, é nosso. Como se a gente conseguisse dominar a outra pessoa, seja marido, seja esposa, seja pai, seja irmão, seja filho, seja colega. Então, esse ciúme, os amigos, a gente tem ciúme dos amigos, a gente quer impor e a gente quer comandar. O que nos fala, Joana? No livro O Ser Consciente. Eu tenho dito Joana, porque a Joana é um espírito. No final a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que trabalha junto de Divaldo Pereira Franco e tem muitos livros e trabalha muito a psicologia. Então, por isso que esses médicos se juntaram para estudar, que é a nossa essência, que é nosso eu, né? Então, nesse livro, O Ser Consciente, ela nos alerta do seguinte, sobre o ciúme. Atormentado pelo ego dominador. Nós queremos dominar o outro. Tem que usar aquilo que a gente quer, tem que ir nos lugares que a gente deixa, tem que falar com as pessoas que nós permitimos. Nós queremos dominar a outra pessoa. Olha só, o paciente, né? Olha o egoísmo, né? O paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, que até o pensamento a gente quer dominar. A gente às vezes pensa assim, a pessoa está conosco, né? Marido e mulher, está quietinha, o que está pensando? Olha a preocupação. Do que ela pode... Não entendendo que qualquer atitude que essa pessoa tome, inclusive uma infidelidade, é problema que ela está infringindo contra ela mesma. Não deveria nos atingir, porque é um problema que ela está fazendo e ela terá que responder por aquela atitude com ela mesma. Mas a gente sempre pega, é o nosso ego, né? É conosco. Foge para o ciúme em cujo campo se abriga a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas, que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. Ou seja, ela sofre.
ela sofre muito. A pessoa muito ciumenta, realmente, como nos fala a Joana, é uma psicopatologia, ela precisa procurar ajuda. Porque ela sofre se a pessoa não chega no horário marcado, ela sofre imaginando coisas que nunca aconteceram. E continua a Joana, no aturdimento do ciúme, o ego, ele vê o que lhe agrada. Ele que deduz as coisas e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão e à verdade. Pode-se explicar, pode-se trazer a explicação lógica e a pessoa doente do ciúme, ela não percebe, ela não enxerga daquele jeito e sofre. E aí nós abrimos o jornal e encontramos tantas pessoas que matam, né? Porque não conseguiram dominar a outra pessoa. Então, o que acontece é a nossa insegurança, é a nossa baixa autoestima. Porque nós não estamos bem, talvez nós não estamos nos gostando, precisamos impor. E nós não devemos impor, a gente tem que ser amado por aquilo que nós somos. Outra doença é a inveja, que é o ego que não aceita o triunfo alheio, né? E aí a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho inveja. Não, isso não. É, inveja branca. Agora a moda, né? Ai, que inveja branca. Estou viajando, né, no Facebook. Estou viajando. Ai, que inveja branca, amigo, né? Enfim. Mas olha só, a gente brinca para a gente rir de nós mesmos, porque essa é a intenção. Será que ela é branca mesmo? Será que a gente dá para melhorar um pouquinho, deixar ela mais límpida, né? Por exemplo, a gente tem uma casa muito bacana, num bairro bom, e daqui a pouquinho começa a construir na frente do nosso terreno, bem em frente assim, até atrapalhar a nossa vista, sabe? Uma outra casa, o dobro da nossa. E a gente pensa assim, quem será que vai morar lá, né? Quem será que é a criatura? E isso um dia aparece a criatura que é o dono. Sabe aquele colega CDF da escola, lá do ginásio, que tu não dava nada por ele? É o próprio. Primeira coisa que a gente pensa assim, como é que a criatura conseguiu chegar nisso aqui? Tá roubando. Alguma sacanagem ele tá fazendo? Não pode. O cara não sabia nada, não é uma coisa. Outra coisa. Quando a gente está, né, depois de 25, 30 anos de casado, e a gente sai para jantar com o marido, e aí a gente está, já conversamos da empregada, já falamos dos filhos, já falamos das contas, das doenças também, dessa idade a gente começa a falar das dores, né? E do nosso lado tem um casal apaixonadíssimo. E é beijinho, pega na mão, e a cadeira ele coloca para ela. Que raiva, né? Que ódio. Não é que a gente tem inveja, mas a gente olha para o marido e diz assim, não, no mínimo, são amantes. No mínimo. Ou se conheceram semana passada. Então, o que acontece? É nós que não conseguimos agir naquela situação, né, viver daquele modo, alcançar os objetivos, enfim, e nós sentimos a inveja porque outra pessoa conseguiu e nós queríamos estar naquela situação. É o nosso ego que está ferido, que não aceita que os outros vão bem e eu não. Olha o ego, né? De novo está adoentado. Então, outro sentimento que nos traz o egoísmo, né? É a raiva, é o ego ferido. Sabe que a gente sente raiva? A pessoa, ela se sente muitas vezes diminuída, criticada, e ela reage antes de ouvir. Antes de ouvir, ela já se defende,
de uma acusação, de uma agressão. Então, aquela pessoa que sempre está pronta para revidar. Tudo é com ela, de novo se colocando no centro de tudo. Alguém falou alguma coisa, é para mim. Então ela sente raiva. Se a gente vai na casa da sogra no domingo, tudo que ela falar, muitas vezes a gente já não olha bem. Porque se ela der bom dia, a gente vai dizer que ela está sendo falsa. Se ela não dá bom dia também, a gente não gostou da atitude. Então, nós estamos nos colocando no centro de tudo e se a pessoa fala alguma coisa, nós revidamos. E depois há o arrependimento. Mais uma vez, o nosso ego se impondo. E aí diz, a raiva vem por se ter um ego frágil. Acabamos interpretando as coisas que acontecem como um ataque pessoal, ao invés de considerá-las como uma casualidade, uma preguiça, uma incompetência, uma falta de consideração da outra pessoa. Internamente dizemos para nós mesmos, como isso pode estar acontecendo comigo? Sou muito importante para que algo assim me aconteça, para que alguém fale dessa forma comigo. Então é o nosso ego, se colocando mais uma vez à frente de tudo. Outro sentimento, eu estou feliz, a Rosa, até meia-noite, né, Rosa? Ótimo. Nem vai ter novela hoje, gente. Eu adoro falar. Brincadeira, mas um pouquinho só. Outro sentimento é o medo. O medo que se esconde. E nós temos dois tipos de medo. Nós temos o medo, aquele que nos coloca um risco de vida. Claro, a gente não vai poder atravessar uma avenida de olho fechado, movimentadíssima. Não vamos poder subir num prédio alto e ficar pendurado. Ok, justifica. Que nos dá a condição de eliminar a nossa vida, exterminar com a nossa vida. Mas e aqueles medos que a gente tem que, por exemplo, se nós convidar alguém aqui para fazer a prece final, quantos virão? Eu tenho certeza que se a pessoa não vai morrer, né, Rosa? Não vai morrer de vir aqui fazer a prece. Mas o que a gente pensa? E se eu gaguejar? E se der um branco? E se? Então é o nosso ego que não se permite errar. Então esses medos que a gente tem são diferentes. E o medo de perder? O meu, olha a posse de novo, o meu namorado, o meu filho, o meu emprego, a minha casa, o meu carro, a minha saúde, o meu. E aí nós temos que trabalhar um pouquinho o desapego. Por mais que nós sabemos, somos espíritas, sabemos que o nosso lar é no mundo espiritual, sabemos que nada é por acaso, que tem uma providência divina, nós estamos precisando fazer o quê? Porque o medo continua conosco, por quê? Porque não somos perfeitos. Mas como é que a gente faz? Exercício. Exercitarmos todos os dias o nosso pensamento. É imprescindível, para a gente chegar num musculoso, enfim, saradão, eles todos os dias se exercitam, tiram um tempo para fazer o tal do exercício de musculação. Mas para que nós entendamos e vivamos o Evangelho, porque uma coisa é saber, outra coisa é viver. Nós precisamos exercitá-lo. Sempre leitura, meditação, oração, estudo. Precisamos estar, e quando a gente fala oração, lembrar de pedir forças a Deus. Força para vencer os obstáculos. Nós não conseguiremos pedir, Deus, me livra de todo o mal, me livra de tudo. Me dê forças para que eu consiga coragem, para eu conseguir vencer os meus medos e viver o teu evangelho de amor. Porque eu preciso de algumas provas para evoluir. Então, viver
tudo isso? Exercitar. Vamos ver o que Joana nos fala sobre o medo. Não sofras por antecipação. Fácil, né? Diante de um exame, diante de algum acontecimento. Nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento antes dos cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Quando tememos algo, deixamos-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. Outro sentimento é a tristeza. É o ego que não aceita as experiências da vida. É como se nós, e a gente vai entender que a própria tristeza vai gerar a depressão, nós nos rebelamos com o que a vida se apresenta. Nós queríamos que a vida fosse diferente. Nós queríamos que ninguém adoecesse, nós queríamos não perder de emprego, nós não queríamos que alguém se separasse, nós não queríamos muita coisa. Mas nós não temos o poder de dominar. Então, quando nós não aceitamos essas experiências que a vida nos propõe, nós entristecemos. E aí o que acontece? Nós sabemos que teremos que passar por traumas complexos, choques emocionais, fazem parte do nosso percurso evolutivo. Entendendo que esses acontecimentos são para a nossa reparação, olha que palavra linda, reeducação. Reeducação. Reeducar os nossos sentimentos, como usa com muita propriedade Jason de Camargo, nos livros dele de Educação do Sentimento e outras virtudes, não lembro, tem 2, né? Virtudes da alma. Enfim. Então, o que acontece? Quando nós não aceitamos isso, nós nos deprimimos. Que é o quê? A nossa maturidade psicológica induz o humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individualização. Temos que nos maturar, aprender para nós não nos deprimirmos com essa tristeza de que nós não aceitamos aquilo que a vida nos impõe. Outro sentimento que nos adoece através do egoísmo, olha quanta coisa, é o ressentimento, que é o ego que não consegue admitir o ocorrido. Quando nós ressentimos, essa palavra tem muita propriedade, ela nos fala que nós vamos sentir novamente. Então é sentir e sentir. Toda vez que nós contamos alguma coisa do passado, que nós falamos assim, não, isso foi no passado, mas nós relatamos com mágoa, nós não trabalhamos aquilo ali, nós sentimos as mesmas emoções da época. Nós trazemos de volta tudo aquele acontecimento, toda aquela dor, todo aquele pesar, aquela raiva, e nós puxamos lá no nosso arquivo. Então, o perdão não é esquecer, porque a gente tem memória de elefante, alguns esquecem, né? No sentido de não lembrar. Mas é transcender a mágoa. Gente, isso é maravilhoso. As coisas aconteceram, aí eu tenho que entender, eu não sou vítima, eu preciso, aquelas pessoas estão na minha vida, situações acontecem para que eu me reeduque, para que eu possa, nesse momento, colocar o Evangelho de Jesus em prática com a tolerância, com o perdão, com a compreensão, com a humildade, né? Então, eu preciso passar por aquilo ali e eu vou verificar o fato. Por que será que aconteceu? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que, na realidade, melhorar em mim, nas relações? Ver o outro, às vezes, com uma pessoa mais doente do que eu, quando há uma agressão. Então, transcender a mágoa. Lembrar, sim, sem dor. Isso é perdão de verdade, né? E aí nós não ficamos ressentindo tudo aquilo que aconteceu conosco. Como é que se faz? Exercício.
evangelho, né? A indiferença, então, que é o ego que não quer ver. Então, a gente pode, muitas vezes, tentar esconder. Não quero me perceber. Eu não quero melhorar. Deixa assim. Eu começo a me isolar. Ou eu fujo. Como é que são as fugas de si mesmo hoje? Aí vem os vícios. O vício que a gente falou do início. Como é que eu fujo? Eu me entristeço. Alguma coisa não vai bem comigo. Eu também não quero me questionar. Não quero a mudança, então eu fujo. Eu fujo para os prazeres materiais, para as conquistas materiais, eu fujo para os vícios do álcool, das drogas, da sexualidade desregrada. Eu fujo de mim mesma, procurando ter alegrias e prazeres, não dentro de mim, não nessa paz, mas conquistando, e aí a gente vai ao êxtase e à queda, ao êxtase e à queda. Então há necessidade de encontrar o equilíbrio, a paz dentro de nós, com esse autoconhecimento. Aquele que se ignora caminha inseguro e enfermo emocional, já nos alertava Joana. Olha que frase importante, nos dizendo que nós precisamos buscar o autoconhecimento. Precisamos despertar em nós as raízes, né? Onde é que está o erro dentro de mim? E começar a mudança. Aí nós vamos para a questão 917, onde Kardec ainda pergunta, mas qual é o meio de destruir o egoísmo? E eles respondem, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se para cujo entretenimento tudo concorre. As suas leis, a sua organização social, a sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas, que é o chamamento para as verdades e para a nossa conquista maior, que é a nossa conquista espiritual. Aí a gente traz aqui várias obras, vários nomes, vários livros, dentro dessa série psicológica de Joana de Ângeles, e muitos livros, Momentos de Saúde, O Ser Consciente, O Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor. Temos que aprender a nos amar e amar ao outro, despertar do espírito, despertando dentro de nós para uma outra realidade. Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda, conflitos existenciais, encontro com a paz e a saúde, em busca da verdade, vitória sobre a depressão e a psicologia da gratidão, que é nos últimos dela, que está nos faltando agradecer um pouquinho, né? Vivermos gratos com aquilo tudo que nós temos. Então a gente vai entendendo de que nós estamos num mundo transitório, onde passamos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Conforme Divaldo, Joana de Ângeles está se preparando para reencarnar na Terra em 2015. Quanto conhecimento esse espírito nos trará dentro dessa psicologia, porque há uma necessidade de mudança. Porque nós temos que entender que não é o ter, né? A pessoa que não sabe amar, ela procura ter, para que conquiste os outros por aquilo que ela tem. Mas há um chamamento do momento, desse mundo, para o ser. Só que esse ser, nós não compraremos como fórmulas, como carro, como as aquisições que estamos acostumados.
Esse novo paradigma, essa nova mudança vai exigir de nós vontade, vai exigir de nós exercício, perseverança em procurar a mudança, o remédio. O remédio é a renovação das atitudes, é o autodescobrimento. E aí, nós terminamos com essa, conseguem ver? É um casulo, né, que está ali, e uma linda borboleta que sai. Então, tem essa frase: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Assim como a borboleta, lá no seu casulo, que muitas vezes parece tão feio, tão escuro, tão apertado, ela está num processo para que ela possa transformar-se. E assim somos nós. Nós também estamos nesse casulo, onde nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos tirar dentro de nós, né, a raiva, o ciúme, a inveja, os medos, para que possamos nos transformar em pessoas melhores, arrancando de nós o egoísmo e nos libertando. Mas para isso, temos que passar por essa metamorfose. Passamos com resignação, pedimos aos nossos mentores, pedimos a Jesus que nos ajude nesse nosso processo, que cada dia nos inspire, a cada dia nós irmos construindo a nossa vida repleta de paz, de alegria e principalmente de muito amor. Que Deus nos ajude, que assim seja.